Mais uma polémica edição do Fiel ou Infiel. Propostas para conferir depois do Jornal Nacional, que começa já a seguir. Boa noite. Até 31 de julho, super-homem o regresso no Hiperdesconto Continente. São 500 produtos com 75% de desconto em talão. 50% para descontar em agosto, mais 25% para descontar em setembro. A promoção mais fantástica de sempre. Boa noite. A Síria avisa que se Israel invadir o Líbano, vai entrar no conflito. É uma ameaça direta do governo de Damasco. A tensão sobe nas zonas de fronteira. Perto da cidade de Tiro, mísseis Katyusha são disparados contra o norte de Israel. Minutos depois, a resposta israelita cai nas proximidades. Parada e resposta. É o dia-a-dia naquela que é, por estes dias, a fronteira mais agitada do mundo. Do lado israelita, os tiros de artilharia sucedem-se contra o sul do Líbano, uma região já praticamente deserta de população e onde só as unidades do Hezbollah se entrincheiram para lançar a sua resposta. E a resposta, na forma de mísseis Katyusha, continua a fazer-se sentir com regularidade nas cidades israelitas, causando mortes e destruição. Ao longo do dia de hoje, mais de uma dúzia atingiu a cidade de Haifa. Na localidade de El Kosh, um míssil atingiu várias casas. Ao longo da fronteira, as forças de defesa israelitas continuam a concentrar homens e material. O comando israelita não faz comentários sobre uma possível invasão terrestre do Líbano, limitando-se a dizer que as tropas estão a executar operações pontuais para lá da fronteira. We have been in other two villages on the western sector in Marwachin and in Aitai Shab. Some of the forces went already out, some of them are already in the area and they are controlling also the western sector, and in the other places I don't want to go into detail. Fontes militares dizem que várias centenas de soldados israelitas estão a operar no interior do Líbano, tentando localizar e destruir as bases do Hezbollah. Quanto à hipótese de uma invasão terrestre, ela é tida como possível, dada a situação militar que se vive atualmente. Mas hoje, o governo de Damasco fez saber que se Israel ocupar o Líbano, a Síria entrará no conflito. E a situação poderia assim degenerar num confronto regional alargado de consequências imprevisíveis. Há zonas de Beirute que têm sido duramente atingidas pela artilharia israelita e pelos bombardeamentos aéreos. São zonas que estão hoje transformadas, ou bairros inteiros que estão hoje transformados num monte de destroços. Muitas das vítimas são civis. Ao longe, uma coluna de fumo, o resultado de mais um ataque aéreo sobre o sul de Beirute. Um prédio dos subúrbios da capital libanesa em chamas. Não há notícia de vítimas na altura. O edifício estaria sem ninguém. Quanto ao resto, esta jornada número 12 da guerra fez hoje pelo menos 8 mortos e uma centena de feridos. Tiro, importante porto no sul do Líbano, uma das zonas mais flageladas pela ofensiva de Israel contra o Hezbollah. Mas dos guerrilheiros do movimento radical xiita não há imagens. Os feridos ou mortos são todos civis. Um pai inconsolável conta a história. Encontrava-se com a filha num edifício da Proteção Civil quando caíram bombas da aviação israelita. Todos ficaram ligeiramente feridos, exceto a menina, mortalmente atingida. Este pai, com amarga ironia, até agradece às Nações Unidas pelo que está a passar. O rastro de destruição chegou a Sidon, um pouco mais a norte. Uma mesquita ligada aos muçulmanos xiitas foi completamente arrasada. 4 pessoas ficaram feridas. Vamos já em direto para Beirute, é lá que está o jornalista João Maia Abreu. João, boa noite. Acabamos de ver aqui imagens de grande destruição aí no sul da cidade, da capital do Líbano. Mas eu vejo, pela imagem que tens atrás de ti, vê-se até carros a passar, as luzes estão acesas. Há 2 Beirutes, pode dizer-se assim? Completamente. Disseste exatamente aquilo que se passa e aquilo que eu ia dizer. Esta é a Beirute Centro, o centro da cidade, onde seguramente nada se passará, ou pelo menos com a sede do Parlamento à minha frente, que não se pode ver agora em Câmara, e com a sede das Nações Unidas aqui em Beirute, mesmo à minha esquerda, do lado direito da Câmara,
seguramente é das zonas que não serão alvo de um ataque israelita. O mesmo não se passa, como tu disseste, nos arredores, especialmente no sul de Beirute, especialmente na zona de Darria, onde hoje, esta tarde, nós próprios podemos ouvir, aliás, ouviu-se pela cidade inteira, houve uma sucessão de 5 explosões. As últimas perto das 5h30 da tarde, com uma coluna de fumo que, aliás, já puderam ver nas imagens, inundou praticamente toda a cidade e que produz, de certa forma, uma certa preocupação por parte das pessoas. Mas, se há preocupação, principalmente com as palavras também da Síria, já que muitas pessoas dizem que isso também não é bom, que a Síria exija e que se proponha a entrar no terreno, porque isso será a guerra certa e a destruição para o Líbano, há também outro fator que poderá ser positivo para os libaneses com quem eu falei, que me falam na ida de Condoleezza Rice ao Egito e a Israel, que possivelmente poderá amainar, de certa forma, as coisas. Como tu dizias, atrás de mim, tudo muito calmo. Neste momento as pessoas estão a recolher a casa, já que estiveram no restaurante a comer. Há pouco eu, na vinda para este direto, pude presenciar isso mesmo. Portanto, com uma situação relativamente calma, de acalmia, já que as coisas, o pior que poderá acontecer, passa-se longe deste perímetro, deste centro da cidade, que está relativamente seguro. Mas se há segurança por um lado, há preocupação muita por outro, já que há muitos pais libaneses, aliás, que estavam fora do país, que hoje se deslocaram, conseguiram finalmente deslocar-se até aqui a Beirute. Vieram como a equipa da TVI, como nós viemos num barco fretado pelo governo francês até Beirute, para poderem resgatar os filhos que ficaram para trás em férias em casa dos avós, ou mesmo porque os próprios pais foram apanhados fora do país em férias. Foi essa a reportagem que fizemos e que vamos passar a ver. Esta é a 4ª viagem do Yara Petra de Larnaca até Beirute. Mas a história desta vez não é a de quem quer sair, mas a de quem quer entrar desesperadamente no Líbano. J'ai 3 filles. Elles étaient terrorisées, toutes les 3, bien sûr très insécurisées du fait que moi je n'étais pas là. Donc pour moi, il était très important de rentrer. La cadette de mes filles n'arrivait même pas à parler quand je l'appelais. Je voulais leur épargner tout ce qu'on a, tout ce que moi j'ai vécu en ayant leur âge. Vous avez vécu ça Parce que j'ai vécu la guerre jusqu'à tout le temps. Hala e Carmel são 2 mães angustiadas. Em Beirute, encurralados numa guerra que não entendem, ficaram os filhos. Com estas 2 mulheres estão uma vintena de libaneses, todos com crianças perdidas no meio do conflito. Estamos em viagem há 6h30 e ainda faltam 2 horas até chegarmos ao porto de Beirute. Mas para 3 dezenas de pessoas há um único ponto no horizonte que interessa ver: o seu Líbano natal. Por isso olham atentamente, é que também verem o Líbano ao longe significa estarem um pouco mais perto dos filhos que deixaram para trás em Beirute. A viagem acabou com sucesso, com a chegada destas famílias libanesas, cerca de 30 pessoas que chegaram finalmente a Beirute e puderam, de facto, estar em contacto com os filhos. Não sabem exatamente como vão poder sair de Beirute, se no outro barco de repatriados ou refugiados, é o que esperam, mas pelo menos estão junto dos seus entes queridos e era essa a preocupação maior destas pessoas que acabámos de ver nesta reportagem. Há um número, Zé Carlos, que convém lembrar e que preocupa também muito as pessoas aqui no Líbano. Há 350 mortos desde que esta invasão, ou de que este ataque, aliás, melhor dizendo, israelita começou há 12 dias. 350 mortos, dos quais 310 são civis. João Maia Abreu, ele que está no Líbano, está em Beirute, enviado especial da TVI. Do outro lado da fronteira, em Israel, em Haifa, está a Cristina Reina. Boa noite, Cristina. Há esse novo dado da Síria, mas perguntava-se se nas últimas horas se sente alguma diferença do que tem sido os últimos dias, ou seja, se os ataques se mantêm e com que regularidade neste momento. Bom, na verdade, a cidade continua à espera dos resultados da eficácia do seu exército na fronteira com o Líbano, mas hoje o dia provou que esses resultados ainda estão por chegar. Na verdade, apesar de todos os bombardeamentos na fronteira, hoje caíram no norte de Israel 90 rockets. Houve tão só 2 mortos e 91 feridos. Os 2 mortos foram registados precisamente aqui na cidade de Haifa, que hoje passou um dia francamente mau. Caíram vários rockets, vários sítios foram atingidos. Sorte do Hezbollah, azar dos israelitas, pode-se bem dizer, os israelitas desta cidade. Nós visitamos 2 locais que foram atingidos e num deles encontramos uma história de verdadeira sobrevivência.
Rivka e Hanov estão casados há 1 ano e meio. Um amor tardio que os uniu até viverem hoje a verdadeira prova de sobrevivência. I was in the balcony, I took a son with my Julie, and my husband was around at home, and the alarm started. My husband say, come to the safety room. I say, never mind, leave it. He say, no, you, he said very assertive voice, no, you come now. So I come, and after 10-15 seconds, it was so big, boom. Enquanto Rivka reage com um sorriso, Hanor está abatido e ainda recupera de como reviu o seu mundo em apenas alguns segundos. I'm glad I'm alive. That's all. That's the bottom line. I'm alive, and all the things around is nothing. A casa ficou para esquecer, mas pior ficou o apartamento do lado, que estava vazio na altura do ataque. Destroços irreconhecíveis misturam-se com quadros quase intactos que se limitaram a cair da parede na altura do impacto do rocket. Sempre agarrada à cadela, Rivka mostra-nos o quarto de segurança que lhe salvou a vida. No, my husband saved my life. I don't want to leave the balcony. Yeah, and you know, we married just 1.5 years, and I told him before, you know, now I feel I'm married. Yeah. No quarto de segurança, nem um livro saltou da parede. Na rua, os vizinhos não invejam a sorte de Rivka, que ficou sem casa. E na cabeça de todos está o pensamento do que teria sido se o rocket lhes tivesse entrado pela varanda. Mas Rivka é uma mulher de fibra. אתה בריא, ג'ולי בריאה, הבנות במקום בטוח. באמת, אני צריכה להתנצל, הנה פה אין כתבים, אין שום דבר, זה בינינו. למה אני צריכה לבכות? Outras pessoas tiveram menos sorte, como o dono de um carro que passava por aqui e levou com um rocket em cheio. Outro morreu numa fábrica de carpintaria, enquanto ao fim da tarde, outro rocket certeiro fez pelo menos 10 feridos. O que vale a Haifa e a toda a zona norte de Israel é a obediência da população que corre sem pensar 2 vezes para os abrigos. Mas pesa no olhar desta cidade costeira o facto deste verão não ser verão, mas antes tempo de guerra. Cristina Reina e Tiago Ferreira, a TVI em Haifa, Israel. As cidades israelitas do norte continuam em estado de emergência. As verdadeiras notícias surgem, no entanto, no campo diplomático, que hoje mostrou algumas janelas de oportunidade, como se costuma dizer nos termos diplomáticos. E a verdade começa com uma afirmação que Condoleezza Rice fez, incitando, digamos, a Síria, picando a Síria, se me permitem a expressão. Condoleezza Rice disse que a Síria sabia o que fazer. Hoje mesmo Damasco avançou com a afirmação de que a Síria estaria disponível a solucionar este problema, a contribuir para a resolução do problema que a região está a enfrentar neste momento. Por outro lado, Israel hoje mostrou uma nova abertura que não tinha feito até agora, dizendo que estaria disposta a negociar a troca de prisioneiros, algo que o Hezbollah e também na frente da faixa de Gaza se propunha desde o início. Partindo já da posição de força, Israel admite precisamente negociar prisioneiros, e estes são os resultados de uma série de contactos, de uma série de negociações que têm estado em curso e que não são alheias à chegada de Condoleezza Rice amanhã a Jerusalém. Cristina Reina, enviada especial da TVI a Haifa, Israel, também João Maia Abreu, que está em Beirute. As medidas de segurança em Haifa foram reforçadas com centenas de agentes. A equipa de reportagem da TVI em Israel fez uma patrulha pela cidade com os agentes da Polícia Especial, e eles fazem tudo para evitar a morte de civis. Em 24 horas foram pelo menos 100 os rockets que entraram no norte de Israel. Pouco a pouco, Haifa vai guardando as lembranças deste novo momento da sua história. Estilhaços, esferas metálicas espalhadas por todo o lado, encravadas em casas, contentores industriais. E aqui, restos de um sinal de trânsito. Os Katyushas são foguetes praticamente cegos, mas a sorte tem ajudado as populações. O alvo atingido hoje com sucesso foi, ironicamente, a casa de uma família árabe.
Uma pessoa ficou ferida, 6 em estado de choque. Os primeiros a chegar ao local são sempre os membros da Polícia Especial, unidades como esta que patrulham Haifa a toda a hora. There are over 30 units that are on patrol around the Haifa, in the city of Haifa at the moment. Most of the units are working in full coordination with an observation unit where they have special equipment where they can look and see exactly where the rockets have landed. And within a very short amount of time, these units arrive at the scene. As duplas habituais foram reforçadas e agora são sempre 4 os agentes que formam a equipa que deve chegar, isolar o local e retirar as pessoas das casas. A coordenação é total com o Exército, as equipas de emergência médica, os especialistas em explosivos. As regras mudam em tempos de guerra e alguns alvos atingidos são mantidos em segredo. Well, strategically in every country there are different locations which are sensitive, just like you have anywhere else around the world, both in the United States of America and in Europe, sensitive locations, sensitive sites. But we're doing the utmost, both the police and the army together, working together to defend these sites. And at the moment our main aim as the police force is to deal with the civilian population. A população tem cumprido à letra as indicações da polícia, que na prática se tem traduzido também na diminuição do número de mortos. 2 andares deste prédio vieram abaixo quando há 2 dias um rocket acertou em cheio e ninguém morreu. At this moment in time, after a week of the war which is taking place here in the north of Israel, as far as we understand, and also I can mention that our bomb disposal experts from the police who are actually on location and pick up the fragments and the parts that are left over from the rockets that are coming in. We take them to the laboratories and we check and see exactly what type of rocket they are. As far as we're concerned, all the rockets that have come in terms of inside Haifa and around and the other areas, we clearly call them still Katyusha rockets. De volta à estrada, a patrulha passa pela praia, mas recebe um aviso do Exército. We're going to a safe, more safe area at the moment. We might have had a possible indication of a number of rockets that might have come in just now. We're just double checking that in terms of the sirens. There wasn't a siren. But in any event, we're leaving the area right now in order to make our way onto a safer area. We don't want to be outside if something does come down. Mesmo em serviço, a preocupação fala mais alto. אז אנחנו עזבנו שם כי שמענו נפילה, לא שמעתם? אוקיי, ביי, תודה. טוב, לא היה שום דבר. Agora não foi nada, mas a situação parece estar a piorar. Ouvem-se as sirenes constantemente, o número de explosões está a aumentar e ninguém duvida que a situação caminha de mal para pior. Cristina Reina e Tiago Ferreira, TVI em Haifa, Israel. Hoje, domingo, soaram os sinos em Beirute. O Líbano distingue-se pela forte comunidade cristã. Os fiéis foram à missa para rezar pela paz no seu país. Já a pensar na ajuda humanitária de emergência, um funcionário das Nações Unidas visitou as ruínas de Beirute e mostrou-se chocado. É o que resta de um bairro no sul de Beirute. Bastião do Hezbollah hoje não passa de um monte de ruínas. Uma visita chocante para o coordenador da ajuda de urgência das Nações Unidas. Stop to the attacks on either side. If it continues like this, there will just be more and more civilian casualties, more and more dead children, more and more wounded children struggling to save their lives. As Nações Unidas prometem ajuda humanitária de emergência, mas precisam de livre acesso. E todas as ajudas são bem-vindas nos hospitais e para acudir aos deslocados, numa altura em que o número se estima entre 500 mil e 1 milhão. O movimento registra-se de sul para norte. Todos os meios de transporte servem para o êxodo. حوالينا كلياتهم كاسة في البيت، عرفت كيف؟ طبيعي أنا السيارة بدها تتدرب، كيف بدي أسوقها؟ طبيعي بدها ترجع حسبة ولا شيء أصبح، وأنا أحلى بتغيرين. Enquanto prossegue a mega operação para evacuar os estrangeiros, os que ficam não interrompem os seus hábitos. Num país onde os cristãos eram até há pouco tempo metade da população, o preceito dominical hoje serviu para implorar a paz.
صليت الله يرد عن لبنان ويخلص الحرب لأولادي ولكل لبنان، يحمي كل لبنان وشعبه، يا رب يحمي لبنان وشعبه، يحمي يشفق على البلاد وعلى العباد، يا رب. بتقولي عندك ولدين بالجيش؟ عندي ولدين بالجيش، الله يحمي ولاد الناس، يحميهم يا حق من عنده. Com séculos de convivência pacífica entre várias religiões, de novo o Líbano demonstra como é possível a coabitação. Este mosteiro de religiosas serve agora de refúgio a várias famílias de muçulmanos xiitas fugidos do sul do Líbano. Só há 21 praias de rio que cumprem todas as regras em Portugal. Hoje um homem morreu numa praia fluvial em Trás-os-Montes. Desde maio já houve 17 casos de afogamento. 5 bombeiros voluntários de São Brás de Alportel ficaram feridos esta tarde com alguma gravidade quando a viatura em que seguiam se despistou. Tudo indica que o acidente aconteceu por causa do arrebentamento de um pneu. Os bombeiros seguiam para um incêndio no concelho de Tavira. O acidente aconteceu cerca das 15 horas e 55 minutos, quando esta viatura de combate a incêndios dos bombeiros de São Brás de Alportel se dirigia para um incêndio que deflagrou perto de Tavira. O despiste terá ficado a dever-se ao arrebentamento de um pneu. A bordo seguiam 5 homens, foram transportados para o Hospital Distrital de Faro, onde hoje ao fim da tarde estavam a realizar exames numa situação estável, mas todos apresentando múltiplos traumatismos. Seguia para um fogo no concelho de Tavira. Teve o estouramento de um pneu do lado esquerdo.